Gostaria de ler com os irmãos, na nossa meditação, Salmo número 2. Diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: Façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. É o versículo de número 12. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esta noite, mais este culto, Senhor. Obrigado pela tua presença, pela liberdade de louvarmos, cantar. Ó Deus, reconhecer tua presença, tua mão, tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor, mais uma vez, venha falar conosco. A tua palavra seja a palavra viva para nós nesta noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é o tema Nasceu o Filho do Rei. Gostaria de, já a partir deste domingo, nós, através da mensagem, através da liturgia, através dos cânticos, a gente já estivesse celebrando, relembrando, aprendendo, compartilhando a mensagem do Natal. É claro que essa mensagem ela faz parte da essência do Evangelho que a gente compartilha o tempo todo. Mas de uma maneira tão específica, falando do nascimento de Jesus. Esse é um tempo especial. E nós temos muito o que falar sobre isso e compartilhar sobre isso. Por isso a gente já faz, esse fim de semana já começou, de fato, celebrando o nascimento de Jesus, celebrando o Natal. Tivemos uma cantata ontem aqui, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Itaquá, com o seu coral. Foi muito bom, muito abençoado. E eu queria, aqui com os irmãos, a partir de hoje também fazer umas reflexões com vocês. E eu quero começar com o Salmo de número 2. Aliás, eu vou falar sobre esse salmo nesse domingo e também no próximo. Nós vamos ficar com o Salmo número 2. Tem uma série de questões que eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro motivo de eu ter escolhido o Salmo 2 é porque ele é um salmo que nós chamamos de um salmo messiânico.
que é um salmo messiânico? O salmo messiânico é um salmo que fala claramente de Jesus, que anuncia de uma maneira muito clara a Cristo. Você, nas suas palavras, consegue facilmente identificar e observar Jesus. E aí você vai dizer, mas isso não é uma coisa óbvia? Isso não está em todos os salmos? Não, claro que não. Os salmos foram escritos muito antes de Cristo, muito antes de Jesus, para o povo de Israel. Então, quando nós lemos um salmo messiânico, nós lemos um salmo que foi escrito dentro de um contexto do povo de Israel, ali por Davi. São salmos que falam de Davi, do seu reinado, ou de situações ali daquela época, mas que pela providência divina, elas já apontam para o Messias, apontam para Jesus, já nos trazem verdades que nós veríamos na vida, na obra e nas palavras de Jesus. Se a gente fizesse um estudo dos salmos, são muitos os salmos que falam sobre Jesus, que trazem profecias sobre Jesus, palavras de Jesus. Então isso é um salmo messiânico. Agora, o fato de a gente escolher também o Salmo 2 é porque ele é mais do que messiânico. É um salmo que, na minha opinião, é um salmo natalino. Não é só um salmo que fala de Jesus, mas é um salmo que fala de Natal, que é mais raro ainda, mais especial. E eu digo isso especificamente por causa do verso número 7, que é, na verdade, o versículo que eu quero compartilhar com vocês, fazer uma reflexão, basicamente, em cima do versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E eu estava meditando em cima desse salmo, e a minha ficha caiu quando eu estava lendo uma outra versão, a mensagem, e o verso 7 é descrito dessa forma: você é meu filho, e hoje é o dia do seu nascimento. E foi aí que eu pensei, lembrei e associei, esse é um salmo que fala de Natal. Esse é um salmo que fala do nascimento do Filho de Deus. É um salmo que fala do nascimento de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas importantes a partir dessa realidade, desse versículo. Do que eu acredito que essa palavra nos traz hoje, quando a gente lê um versículo como esse, pensando que Deus colocou essa palavra lá atrás, enquanto falava com Davi e usava as palavras de Davi para chegar até nós, até o povo de Deus e depois até nós. Mas como essas palavras revelam a Jesus? E eu queria destacar algumas coisas importantes com vocês. Em primeiro lugar, essa palavra fala de um evento esperado. Quando nós lemos uma palavra que diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, ou hoje é o dia do teu nascimento, nós falamos de um evento esperado. Talvez o evento mais esperado da história. Algo que foi planejado e algo que aconteceu no tempo e na história. Só para trazer um versículo que fala sobre isso, Gálatas 4, 4 e 5, o apóstolo Paulo vai dizer e vai denominar esse tempo de plenitude do tempo. E aí ele diz claramente isso que eu estou tentando dizer aqui. Ele diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir
os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou a plenitude do tempo. Nós precisamos entender que esse evento, e eu falo evento porque é um acontecimento especial, que aconteceu na história, que nós celebramos, que nós relembramos, o nascimento de Jesus, é alguma coisa espetacular. Que o apóstolo chama de plenitude do tempo, ou seja, quando chegou o tempo apropriado, planejado, esperado, Deus fez o que estava no seu plano e que iria trazer a redenção dos homens. Deus enviou o seu filho para nascer ser humano. Para nascer entre nós. Havia uma expectativa, meus irmãos, não nós, nem mesmo do povo de Deus de uma maneira muito clara, uma expectativa do universo, uma expectativa do mundo espiritual para que isso acontecesse. Isso aconteceu no tempo certo. Jesus veio. E não veio de uma forma espetacular, no sentido, não veio dos céus numa carruagem de fogo, já como um rei, com uma coroa, um manto, um cetro. E esse é um salmo que fala do rei, do cetro, mas ele vem dessa maneira simples, através de um nascimento, mas cumprindo a vontade de Deus. O evento esperado. Você é meu filho, hoje é o dia do seu nascimento. Eu vejo essas palavras vindas de Deus como o cumprimento de algo que estava sendo esperado. Hoje é o dia de você nascer. Vocês imaginam? Os anjos, o mundo espiritual e aquilo acontecendo na frente de todos eles, na história entre os homens. A segunda questão que o verso 7 nos lembra é a respeito do próprio mistério da encarnação. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra, né? Porque para quem não está familiarizado com ela, você pode confundir com reencarnação, que é uma palavra mais famosa derivada dessa. Mas a encarnação é uma doutrina cristã muito importante. Encarnação é tornar-se carne. Encarnar. E um só foi o que encarnou, Jesus. Encarnar-se, tornar-se carne. Jesus é o Deus Filho que se tornou carne. Agora, isso é um grande mistério, um grande mistério. Mistérios são coisas especiais, sobrenaturais, das quais nós não conseguimos entender de uma forma plena. A Nova Tradução na Linguagem de hoje traduz o verso 7 do Salmo 2 da seguinte forma: O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu tornei seu pai. Quero ler com vocês várias versões e várias citações desse texto para que vocês vejam a amplitude do seu significado. E aqui eu vejo a complexidade do mistério da encarnação. Deus dizendo, você é meu filho e hoje eu me tornei seu pai. Creio que essa leitura fala do Cristo encarnado. Porque quando a gente começa a pensar em Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, você começa a perguntar, mas como é que é isso? Como é que Deus pode ter um filho? O que é ser filho de Deus?
Como é que Deus tem filho? E mais, o Filho de Deus, a gente sabe pela doutrina cristã, é considerado o próprio Deus. Ele é um com Deus, ele não é diferente de Deus. Eu tenho um filho, eu consigo compreender, mas o meu filho, ele é diferente de mim, ele é uma outra pessoa. Mas o Filho de Deus não é outra pessoa com Deus, é Deus também. Aí já embaralhou tudo. Então, é muito difícil a gente entender a própria doutrina que a gente diz da Trindade, de um Deus que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas a encarnação nos ajuda a entender como isso é possível, ou pelo menos como isso se materializou. Quando Deus diz, tu és meu filho, e hoje eu me tornei seu pai. Porque Jesus é gerado, é nascido. É o Deus que entra na humanidade e se torna um ser humano. Não me peçam para explicar isso, mas é exatamente isso que aconteceu. Como disse Paulo lá em Gálatas, através de uma mulher. Ele nasceu por nascimento natural. Não no sêmen de seu pai, um masculino, de José, mas sim da semente de Deus. Um filho de Deus com os homens. Esse é Jesus. Esse é o mistério da encarnação que a gente celebra nesse tempo tão especial. E Deus celebra isso dizendo, tu és meu filho e eu me tornei seu pai. E aí a gente tem o privilégio de ter nos evangelhos a descrição do Filho de Deus, que conversa com o Pai, que é um com o Pai, que tem comunhão com o Pai, que quer honrar o Pai. E graças a isso, nós temos um gabarito de como nós podemos e devemos nos relacionar com esse Pai, do qual fomos adotados. Porque Deus se encarna e se torna um filho. E por isso a gente pode saber como um filho deve ser. Como devemos tratar o nosso Pai. Como devemos nos relacionar com o nosso Pai. Esse texto fala de uma maneira maravilhosa sobre o mistério da encarnação. Mas eu faço ainda uma outra leitura do verso 7, que é a celebração do rei. Lendo os versos 7 e 8, uma nova imagem brota aqui para nós. Versão A Mensagem. Você é meu filho. Hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente? É só pedir. Nações, continentes, é só dizer e todos eles dançarão para você. A imagem que nos vem aqui, fazendo a leitura do versos 7 e 8 dessa forma, é a imagem de um rei que celebra o aniversário do seu filho, o príncipe. E esse rei não é qualquer rei. Esse é um rei todo-poderoso. É um rei que tem todos os reinados. E ele agora está celebrando aquilo que para ele tem mais valor do que tudo, todos os reinos. E o que é? A vida de seu filho. O príncipe, o futuro rei. E ao celebrar, ele se dirige ao filho, naquele dia de homenagens, e diz, o que é que você quer? Peça qualquer coisa e eu te darei. Nações, continentes, reinados, o que é que você quer? Me peça e eu te darei. É como se para nós fosse aberto essa cena de um rei prometendo as nações por herança ao seu filho, o príncipe, o futuro rei. Obviamente, essa imagem
essa figura de Jesus é algo que a gente, com muita tranquilidade, consegue perceber esse relacionamento do Pai, do Deus Pai com Jesus Cristo. Uma das vozes do Novo Testamento, por exemplo, é essa que a gente encontra em Mateus 3,17, quando a voz de Deus, a voz do Pai, a voz dos céus, é aquela que diz para Jesus. E essa é a ocasião do batismo de Jesus. Um momento em que ele é apresentado ao mundo, onde começa o seu ministério, um momento importante. Como se ele estivesse assumindo o seu ministério como um príncipe, no qual é dado o poder. E a voz do céu vem e confirma: este é o meu filho amado, em quem me agrado. É o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse é o meu orgulho. Esse é o meu filho, em quem eu deposito toda a confiança. Porque esse é o problema dos reis, né? É que a gente não tem mais monarquia, então a gente não entende muito bem isso. Mas a questão dos reis é que o seu filho é seu herdeiro, é o herdeiro do trono. Agora, pode ser que seu filho não tenha nenhuma habilidade para assumir a responsabilidade. Ele pode não ter o caráter do pai, ele pode não ter a aptidão para o reino, ele pode não entender, ele pode não ter interesse, ele pode ser um mau príncipe, né? Se a gente aplicasse aqui, isso aconteceu muitas e muitas vezes ao longo da história. Mas quando se trata de Deus, o Pai, esse rei soberano e o seu filho, essa história é bastante diferente, porque o Cristo, o Jesus, é esse príncipe que corresponde completamente às expectativas do seu Pai. E ele pode sim dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, esse é o meu orgulho. Esse é o futuro rei. Olhem para ele. E eu vou falar mais sobre isso na próxima semana, da relação dos seres humanos com o futuro rei e com as outras autoridades com esse rei, porque esse salmo fala muito disso. E aí a esse rei, a esse príncipe, o rei diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Isso me fez lembrar um outro episódio na vida de Jesus, onde outro também ofereceu a Jesus reinos e nações, outro que não seu pai. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, a partir do verso 8, onde nós temos descrito o que é conhecido como a tentação de Cristo, onde Satanás em pessoa se aproxima de Jesus no momento em que ele está num jejum longuíssimo, momento de fragilidade, ele quer aproveitar esse momento na sua investida talvez maior ou mais violenta, tentando tirar Jesus de sua missão, de seu foco. E há uma tentação em especial que é essa, onde nós lemos da seguinte forma: depois o diabo levou a um monte, levou a Jesus muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Esse texto nos faz lembrar que no mundo onde nós vivemos e que Jesus vivia, existe uma tensão de autoridade.
tem duas pessoas aqui, dois seres reclamando autoridade sobre o mundo e as nações. Existe o pai que promete ao filho: peça-me e eu te darei as nações por herança. Mas existe o príncipe das trevas, que diz: o mundo e seus reinos são meus. Eu posso te dar, se você se juntar a mim. Tem alguma coisa grande acontecendo aqui. O reino das trevas propõe aliança com o príncipe. Juntar forças com o príncipe, o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas. Se Jesus aceitasse essa proposta, mudaria toda a história. Agora, tem alguém mentindo aí. Alguma coisa errada, porque dois reis estão reivindicando a autoridade sobre as nações e sobre os reinos do mundo. Quem é que está dizendo a verdade? O que nós sabemos, é claro, que esse Satanás, o príncipe das trevas, esse herdeiro bastardo que reclama para si as autoridades das nações, ele não tem autoridade sobre nada. Mas isso reflete o mundo onde nós vivemos. Nós vivemos esse mundo onde nós proclamamos, celebramos o nascimento do rei, mas nós vemos a presença de um outro reinado, de um outro rei, de um outro reino. Não nos parece, aliás, muito pelo contrário, que Jesus reina sobre esse mundo. E nem nos parece, olhando à nossa volta, que esse rei um dia será coroado e ele herdará todas as coisas. Mas o Salmo 2 é um salmo que fala exatamente disso. Cuidado, porque as aparências enganam. Porque o rei nasceu. Porque o rei já está entre nós. Porque aquele que herdará toda a autoridade já está entre nós. A questão é quem pode reconhecer esse reinado. Pede-me e te darei as nações por herança. Eu queria ainda terminar falando sobre a autoridade de Jesus. Como eu disse, eu pensei somente o versículo 7 aqui, do Salmo 2. E eu quero aqui citar para os irmãos 3 momentos que essa mesma palavra é citada no Novo Testamento e o que ela nos fala sobre a autoridade de Jesus. Vamos ver primeiro a questão da essência do Filho de Deus. Quando no livro de Hebreus, no capítulo 1, nós lemos a seguinte palavra. Prestem atenção. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu serei seu pai, e ele será meu filho? O autor de Hebreus usa o verso 7 do Salmo 2
para falar sobre a essência de Jesus, a sua autoridade. Que outro ser humano, ou que outro ser do universo, e aqui o autor de Hebreus diz, que anjo ouviu isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quem sabe isso já não é um recado para Satanás, o anjo? Porque aquele que tem autoridade é aquele que ouviu de Deus. E esse foi só um. Tu és o meu filho. Tu és o meu filho. Esse versículo nos fala sobre a essência de Jesus. Que ele é um com o Pai. E não há nenhum outro ser no universo que é um com o Pai, ao não ser o Senhor Jesus. Segundo momento em que essa palavra é citada no Novo Testamento, nós entendemos também, outra vez em Hebreus, e aqui fala de Jesus, o escolhido de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versos 4 e 5, nós lemos a seguinte palavra. Aqui Hebreus está explicando sobre o sacerdócio e sobre Jesus como o sacerdote. E em determinado momento ele completa da seguinte forma: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que o autor de Hebreus está ensinando agora é que a autoridade de Jesus também é porque Jesus não se auto-ungiu. Jesus não se autodeclarou Messias. Não foi Jesus que reivindicou reino ou reinado. Ele é o escolhido. Ele é o chamado. É isso? Ele foi aquele que Deus escolheu como sacerdote, Messias, rei. E aí o autor de Hebreus novamente usa o verso 7 para dizer que Deus disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Para você entender um pouquinho isso, esse é um princípio espiritual das Escrituras que a gente aplica na igreja. Você ou alguém, líder, poderia dizer assim: eu cansei dessa igreja, cansei da igreja presbiteriana, quer saber, eu vou abrir minha própria igreja. Aí você vai lá, abre uma igreja, ela pode ser bonita, pode ser maior do que essa, e você fala assim: eu sou o pastor agora dessa igreja. Então, aqui as coisas vão ser um pouco diferentes, e aí você faz a doutrina que você quiser, enfim. Só tem um problema. Espiritualmente falando, a gente não pode se auto-ungir. Esse é um princípio espiritual bíblico. Se eu sou pastor porque a comunidade cristã me reconheceu como pastor. Líderes, pastores, me ungiram para ser pastor. Mesma coisa acontece com um diácono, um presbítero. Qualquer pessoa que recebe um ministério, uma responsabilidade na igreja, não pode se auto-ungir. Precisa do chamado, precisa do reconhecimento, precisa da unção de outro. Esse é um problema que nós enfrentamos na igreja evangélica brasileira, onde existem pastores auto-intitulados, bispos, apóstolos, pessoas que acham que podem se autodenominar alguma coisa, ferindo um princípio bíblico básico. A comunidade cristã precisa reconhecer
seus líderes, ou os próprios líderes precisam ungir e nomear os novos líderes. E aqui, quando se pergunta qual a autoridade de Jesus como sacerdote, Hebreus vai dizer: ele é o escolhido, ele é o chamado, ele recebeu do Pai essa missão, ele foi o único que ouviu: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É essa a sua missão. A autoridade de Jesus também se cumpre no chamado que só Jesus recebeu. Em terceiro e último lugar, a autoridade de Jesus também está relacionada à vitória de Jesus e à vitória do Filho de Deus. Em Atos, nós vemos uma leitura do verso 7 do Salmo 2 completamente nova, mas que nos traz uma verdade espiritual profunda. Lá nós lemos assim, Atos capítulo 13, versos 32 e 33. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Surpreendentemente, aqui em Atos, os apóstolos citam o verso 7 do Salmo 2 para dizer que aqui Deus está falando da ressurreição de Cristo. E no momento em que os apóstolos e a igreja dizem: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele está dizendo: tu és meu filho, eu hoje te levantei. Está falando também da vitória do Filho de Deus. Está falando da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte. De que o Pai levantou o Filho, gerou novamente, o trouxe à vida, deu à luz o Filho. E por causa disso, Jesus tem toda a autoridade. E eu queria, minha intenção nessa noite era compartilhar com os irmãos essa palavra, que muitas vezes nos passa assim, desapercebido. Mas como o cumprimento da palavra de Deus, no Antigo Testamento, é a pessoa de Jesus Cristo. Com tudo que ele fez, no seu nascimento, na sua morte, na sua ressurreição. E esse tempo, irmãos, que a gente chama de Natal, seja mais uma oportunidade da gente reconhecer o milagre que está diante de nós, o mistério, a maravilha do que o Evangelho nos relata, do Deus que se fez homem para salvar o seu povo, da missão de Jesus. Que essa mensagem seja sempre mensagem nova para nós, que nos desafie, que nos inspire, que nos leve a ler a Bíblia com maior fervor, que nos leve a reconhecer que nosso Deus não é um Deus qualquer. Porque o Rei, o nosso Rei, esse que é, de alguma forma, futuro Rei, ele já está aí. A história do Natal é a história das pessoas que podem reconhecer esse Rei. Uns vão aceitá-lo, uns vão rejeitá-lo. Mas não é isso que vai fazê-lo menos rei. E um dia, toda a autoridade estará sob seus pés. Toda a língua vai ter que confessar. Todo joelho vai ter que se dobrar. Todos que um dia blasfemaram contra o Cristo e contra o seu Pai vão ter que reconhecer
quem é Deus, quem tem autoridade, quem está sentado no trono. Então, o Natal é boa notícia, porque ainda é a oportunidade de reconhecer que o Rei chegou. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque tua palavra, em cada pedacinho dela, nós encontramos o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, e a sua missão, e o seu amor, e a sua justiça. E nós celebramos a sua vinda. E nós comemoramos a sua vinda, porque ela significa vida para nós, esperança, que o nosso inimigo, a morte, já foi vencido pelo Rei, pelo Príncipe. Senhor, enche o nosso coração de esperança. Que a cada dia a gente saiba como compartilhar a verdade do Natal. E quão importante é essa mensagem para a vida de cada um de nós. Obrigado pelo teu Evangelho, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua revelação. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém.